Tarcísio, ele vai visitar o Bolsonaro, sei lá por que ele queria visitar o Bolsonaro. Aí ele vai visitar o Bolsonaro, aí o Flávio aproveita pra dar uma... Se você vai ouvir direto, presidente, que você é muito importante como governador. Aí ele ficou, não vou pra essa troço. Se dane também essa família. Já deve estar falando maldita hora, mas ele não pode falar maldita hora. Porque na maldita hora, esse homem só virou esse bichão da política por causa do Bolsonaro. Então, não cabe ingratidão. Seguimos ainda nesse assunto porque esse laudo ele vai orientar a perícia médica que deve avaliar, como a Gabi nos trazia, se Bolsonaro pode inclusive continuar ou não preso na Papudinha. Converso agora com o Theo Cury mais uma vez. E aí, Theo, é importante, né, a gente entender, acompanhar todo esse processo do laudo e, claro, sobretudo o que ele vai trazer de informação. Sem dúvida nenhuma, e a gente já tinha contado aqui que não está descartada a possibilidade de uma eventual domiciliar para o ex-presidente, mas isso vai passar, obviamente, pela decisão da Junta Médica. A Junta Médica da Polícia Federal, peritos da Polícia Federal vão avaliar o quadro clínico do ex-presidente, o quadro de saúde de Jair Messias Bolsonaro e reportar ao ministro Alexandre de Moraes para que, depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República, ele tome uma decisão sobre o destino do ex-presidente, que acabou de chegar na Papudinha. Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal desde novembro do ano passado, para onde ele foi levado. Ele estava em casa antes disso, mas violou a tornozeleira eletrônica e foi enviado para a Superintendência da Polícia Federal. Começou a cumprir a pena que ele foi condenado pelo Supremo de 27 anos e 3 meses de prisão e agora transferido para Papudinha depois de uma determinação de Moraes que dizia que a Papudinha vai ter mais condições para a atuação de uma equipe médica para atendê-lo e dar assistência ao ex-presidente da República. Fato é que agora, diante desses questionamentos, desse questionário elaborado pela defesa do ex-presidente junto com a equipe médica que faz esse atendimento e o acompanhamento médico de Bolsonaro, a Junta Médica vai fazer essa avaliação e informar o ministro. E aí há 3 possibilidades. A continuação, a permanência de Bolsonaro na Papudinha, onde ele está há uma semana, uma eventual transferência para uma penitenciária hospitalar ou a ida dele para prisão domiciliar. São 3 possibilidades que estão na mesa a partir do momento que essa perícia for realizada pelos médicos da Polícia Federal. O ministro barrou algumas perguntas, como a Gabriela Veras vinha contando para a gente, que foram elaboradas pela defesa do ex-presidente, Ele viu que essas perguntas eram incabíveis, não eram pertinentes para a situação específica do ex-presidente. Há, por exemplo, uma das perguntas dizia respeito a um encarceramento do ex-presidente numa cela comum, só que ele não está numa cela comum. Então, o ministro Alexandre de Moraes descartou algumas dessas perguntas que foram feitas pela defesa e que ajudariam a embasar na avaliação da defesa essa transferência para domiciliar. Tudo isso, então, vai ser analisado a partir do momento que a Junta Médica concluir a perícia, passar a bola para a PGR e a PGR também der o seu parecer ao ministro Alexandre. Ele vai ter essas 3 possibilidades: manter o ex-presidente na Papudinha, enviá-lo para uma penitenciária hospitalar ou, eventualmente, no cenário mais benéfico para o ex-presidente, obviamente na avaliação da defesa, ele pode ser transferido para prisão domiciliar. A visita do governador de São Paulo ao ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia será remarcada. O destaque com o Rafael Procópio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu adiar a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. O encontro tinha sido autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator de todo o caso da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, e poderia acontecer entre 8 e 10 da manhã deste dia 22. O governo de São Paulo informou que a decisão se deve a compromisso na agenda do governador Tarcísio. O encontro seria realizado na Papudinha, como é conhecido o núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, onde Bolsonaro está preso. Agora, para marcar uma nova data, Tarcísio precisará solicitar uma nova autorização no STF. Bom, a gente vê que também qual foi o motivo, né? O Tarcísio pode dizer que não foi, o Flávio Bolsonaro pode dizer que não teve essa intenção, mas o Flávio Bolsonaro pega e fala assim: vai ser bom ele ir lá, porque ele vai ouvir do presidente que ele é muito importante para a nossa estrutura
E é fundamental que ele dispute a reeleição ao governo de São Paulo. Para que falar isso? Para espezinhar, né? Já detonou o Tarcísio. O Tarcísio acordava todo dia de manhã, olhava no espelho e dizia assim: será que eu mando fazer um terno azul escuro ou mando fazer um terno preto? Será que com a faixa presidencial eu vou ficar bem? Usa a faixa presidencial bem? Usa a faixa presidencial como usava alguns, por baixo do paletó ou por cima do paletó? Vocês acham que eu devo tomar posse com casaca ou sem casaca? Sabe que os presidentes da República usavam casaca. O Fernando Collor fez foto com casaca. E se usava a faixa por baixo do paletó. Depois começaram a usar por cima. Começou a esculhambação com o Figueiredo. João Figueiredo, o último presidente, esculhambado. O Itamar Franco, então, não queria nem fazer foto oficial. Esculhambação total. Tarcísio deve ter pensado, pô, eu sou militar, né? E depois do Lula, será que o Lula vai me dar? Vai fazer comigo o que o Bolsonaro fez com ele? Não vai dar a faixa? Vai viajar para os Estados Unidos? Ou vai viajar para outro país? Porque eu acho que eu vou ganhar. O que você acha? Aí, aí de repente vem o Flávio Bolsonaro e dá-lhe uma cortada, um rabo de arraia, e diz assim: falei com meu pai agora, eu vou ser candidato a presidente. Aí começa a crítica pra cá, pra lá. Esse Flávio Bolsonaro não vai a lugar nenhum, ele é um absurdo, leva o nome do Bolsonaro. Aí saem as primeiras pesquisas e ele tá igual o Tarcísio. E conhecido, hein? Tá igual o Tarcísio. Aí, e agora? Aí o Tarcísio pega e somebody love, né? O que eu falo? Não, eu sempre quis disputar a eleição pro governo, jamais. Não encontrem alguma declaração minha que eu falei que eu queria. Ó. Aí ele vai visitar o Bolsonaro, sei lá por que ele queria visitar o Bolsonaro. Aí ele vai visitar o Bolsonaro, aí o Flávio aproveita para dar passar-lhe uma rabo de arraia. Olha, se você vai ouvir direto do presidente que você é muito importante como governador. Aí ele ficou, não vou pra esse troço, que se dane também essa família. Já deve estar falando maldita hora, mas ele não pode falar maldita hora. Porque na maldita hora, ele mal e mal ia ter que tentar ser candidato a senador pelo estado de Goiás e torcer muito para ganhar a eleição. Ou seja, esse homem só virou esse bichão da política por causa do Bolsonaro. Então, não cabe ingratidão, né? Vamos lembrar o que o João Dória fez com o Geraldo Alckmin. A ingratidão cobra uma pena alta. E ele foi punido. A carreira dele foi abreviada por exemplos como esse. Então o Tarcísio falou: bom, vou me recolher, vou sair para o governo de São Paulo e vamos torcer agora, de repente esse Flávio Bolsonaro perde, né? E sobra para mim na próxima eleição, ou de repente ele ganha e quem sabe ele me indica para qualquer coisa. Enfim, o fato é que o cenário